Nosso trabalho é sobre a farmacologia do câncer, feito pelos alunos Felipe Almeida, Fernando Jardim, Érica Mares, Igor Almeida e Luiz Isolani. Inicialmente, nós vamos abordar a fisiopatologia do processo de formação das células tumorais e da ação dos agentes antineoplásicos sobre elas. De uma forma geral, os agentes antineoplásicos podem interferir na formação ou lesionar o DNA, interferir na mitose celular ou causar instabilidade cromossômica, o que leva à citotoxicidade ou morte celular dessas células cancerígenas. Em relação à síntese de nucleotídeos, que constituem as purinas e pirimidinas que formam DNA e RNA, primeiro nós vamos falar da síntese de purinas. O tetraiodo-folato gera o inosinato, que pode ser aminado a AMP ou oxidado a GMP. O AMP pode gerar ATP, que é incorporado ao RNA, ou desoxi-ATP, que é incorporado ao DNA. O GMP pode gerar GTP, que é incorporado ao RNA, ou desoxi-GMP, que é incorporado ao DNA. Em relação à síntese de pirimidinas, o uridilato pode ser incorporado diretamente ao RNA. Também pode ser aminado a CMP, que pode ser incorporado diretamente ao RNA, ou reduzido a monofosfato de desoxicitidina, que é incorporado ao DNA. E também pode ser reduzido a monofosfato de desoxiuridina, que é convertido em monofosfato de desoxitimidina e é incorporado ao DNA. Aqui a gente tem um esquema dessa síntese de purinas e pirimidinas. E, em resumo, os ribonucleotídeos são incorporados ao RNA e os desoxirribonucleotídeos incorporados ao DNA. Em relação aos fármacos que atuam na síntese de purinas e pirimidinas, existem os inibidores da timidilato sintase, os inibidores do metabolismo de purinas, os inibidores da ribonucleotídeo redutase e os análogos de purina e pirimidina. Aqui a gente vai falar sobre os inibidores da timidilato sintase, que são a fluorouracila, a capecitabina e pemetrecete. Eles atuam inibindo a timidilato sintase, que é a enzima que converte o monofosfato de desoxiuridina em monofosfato de desoxitimidina. Isso gera morte celular por falta de timina. A fluorouracila pode ser administrada via intravenosa ou tópica, a capecitabina via oral e o pemetrexed por via intravenosa. A fluorouracila é indicada para o câncer de mama e de pele, a capecitabina é indicada para câncer de mama e coloretal metastático, o pemetrexed é indicado para câncer de pulmão de células não pequenas e para mesotelioma pleural maligno. Esses fármacos podem causar distúrbios gastrointestinais, mielossupressão e distúrbios cardiovasculares, como infarto agudo do miocárdio, aterosclerose coronariana e tromboflebite. Os inibidores do metabolismo de purina são representados pelas 6-mercaptopurina, azatioprina e pentostatina. Esses fármacos interferem na síntese de AMP e GMP, sendo que a 6-mercaptopurina e a azatioprina são administradas via oral e a pentostatina por via intravenosa. A 6-mercaptopurina é indicada para leucemia e doença de Crohn, a azatioprina é indicada para imunossupressão, doenças autoimunes, artrite reumatoide e doença inflamatória intestinal. A pentostatina é indicada para leucemia e linfoma de células T. E o uso desses fármacos pode causar, por exemplo, hepatotoxicidade, neurotoxicidade, nefrotoxicidade, toxicidade pulmonar, mielossupressão, pancreatite, arritmias cardíacas e insuficiência cardíaca. Os inibidores da ribonucleotídeo redutase são representados pela hidroxiureia. Ela age inibindo a ribonucleotídeo redutase, que é a enzima que converte os ribonucleotídeos em desoxirribonucleotídeos. Ela é administrada por via oral, é utilizada em neoplasias benignas hematológicas, câncer de cabeça e pescoço, melanoma, carcinoma ovariano e anemia falciforme em adultos. O uso dessa droga pode gerar mielossupressão, leucemia secundária se uso prolongado, toxicidade gastrointestinal e úlceras de pele. Os análogos de purina e pirimidina são representados pela tioguanina, fosfato de fludarabina e cladribina. Esses fármacos são incorporados ao DNA e ao RNA, inibem a DNA polimerase e geram morte celular. A tioguanina é usada via oral, o fosfato de fludarabina por via oral intravenosa e a cladribina por via intravenosa. A tioguanina pode ser utilizada na leucemia mieloide aguda, o fosfato de fludarabina na leucemia linfocítica de células beta e no linfoma não Hodgkin. A cladribina na leucemia de células pilosas e na esclerose múltipla. E alguns dos efeitos adversos desses fármacos são mielossupressão, distúrbios gastrointestinais, toxicidade, aplasia hemolítica autoimune e infecções. Outros exemplos também dos análogos de purina e pirimidina são a citarabina, azacitidina, decitabina e gencitabina,
com a mesma ação dos anteriores. Decitabina e gencitabina podem ser utilizadas por via intravenosa, citarabina por via intravenosa, subcutânea ou intratecal, e a azacitidina por via subcutânea. A citarabina pode ser utilizada na leucemia, doença não Hodgkin, linfoma não Hodgkin. A azacitidina e decitabina podem ser utilizadas na síndrome mielodisplásica. A gencitabina pode ser utilizada no sarcoma, doença de Hodgkin e cânceres de pâncreas, mama, ovário, vesical e pulmão de células não pequenas. A formação de nucleotídeos, como foi muito bem explicado pela nossa colega Luiz Zolani, permite a formação de moléculas de DNA e de RNA. A polimerização de desoxirribonucleotídeos forma uma molécula de DNA, enquanto a polimerização de ribonucleotídeos forma uma molécula de RNA. Os polímeros de DNA eles são alongados pela enzima DNA polimerase, e os polímeros de RNA são alongados pelas enzimas RNA polimerase. A dupla fita de DNA, como é mostrado na imagem 3 aí, representado, ela é formada por uma ligação entre duas bases nitrogenadas. As bases que formam o DNA, elas são a adenina, que está representada de roxo, a guanina, que está representada de verde, a timina, que está representada de azul claro, e a citosina, que está representada de azul escuro. Já no caso do RNA, que está representado aí na imagem 4, ele é uma fita simples, contendo as bases nitrogenadas uracila, de verde, adenina, de amarelo, guanina, de roxo e citosina, de azul. O processo de formação tanto do DNA quanto do RNA pode sofrer, no entanto, mutações. E essas mutações podem ocorrer tanto de forma espontânea quanto de forma adquirida. A exposição à radiação e a exposição a agentes químicos são os principais fatores para o desencadeamento de mutações adquiridas. Para evitar a formação de DNA com mutações, existem mecanismos de reparo dentro da célula que evitam essa formação de DNA anômalo, que gera uma instabilidade no cromossomo da célula. Eu vou falar cada uma desses mecanismos de reparo separadamente. E existe também um mecanismo de manutenção do cromossomo, que são os telômeros, que eu também vou citar separadamente. Mecanismo de reparo por pareamento incorreto. Os erros de pareamento incorreto podem envolver uma única base ou uma alça de inserção ou deleção. Na imagem 5, a gente pode ver à esquerda um erro de pareamento incorreto de uma única base. Já à direita, a gente pode ver uma alça de inserção pareada incorretamente. Um conjunto de proteínas detectam esse erro e promovem a retirada da base ou da alça que está pareada incorretamente e reparam o DNA. O reparo por excisão de base. Radiações ionizantes, ou mesmo a ação de enzimas, pode realizar quebra nas fitas simples de DNA, que por sua vez ativam essa enzima poli-ADP ribose polimerase 1, que por sua vez recrutam outras proteínas que vão ser responsáveis pela síntese do DNA. Como a gente pode ver ali na primeira parte da imagem 6, existe uma falha entre as bases timina e adenosina, e essa falha vai ser reparada por essas proteínas. Reparo por excisão de nucleotídeos. A formação de complexos volumosos, representados aí no primeiro quadrinho, alteram a dupla fita de DNA. E para essa alteração ser corrigida, você tem o reparo por excisão de nucleotídeos. Nesse reparo, ocorre a abertura local da dupla hélice no local da lesão e a retirada da fita, ou seja, do oligonucleotídeo anômalo, lesado, e a reparação total da fita. Reparo por excisão de quebra de fita dupla. Nesse caso, em resposta à quebra da fita dupla de DNA, a célula ativa a quinase ATM,
que por sua vez gera a histona H2AX no local da quebra. O conjunto dessa histona com proteínas confere reparo à dupla fita de DNA. Bom, os telômeros. Os telômeros, eles são repetições simples de uma sequência TTAGGG, que quando dobradas e ligadas a proteínas, formam uma estrutura denominada alça T. Acredita-se que essa estrutura tem um importante papel na cobertura e proteção da extremidade do cromossomo. A cada replicação celular, ocorre um encurtamento desses telômeros. Essa estrutura pode se encurtar a ponto de gerar uma instabilidade no DNA e resultar em uma lesão ou na parada do ciclo celular, que seria a senescência celular. Ou seja, tanto uma lesão quanto o processo natural de envelhecimento da célula desencadeiam alterações nos telômeros que vão gerar instabilidade no cromossomo e a consequente morte celular. Bom, portanto, foram explicados os mecanismos naturais de reparo do DNA para as possíveis lesões, tanto as lesões espontâneas quanto as lesões adquiridas. Agora, nós vamos falar de um grupo de medicamentos da farmacologia do câncer que atuam diretamente na estrutura do DNA. O objetivo geral desses medicamentos é a destruição da célula neoplásica por meio da interferência em seu DNA. Dentro desse grupo, podemos citar os agentes alquilantes. Eles são moléculas eletrofílicas que se ligam aos núcleos eletrofílicos do DNA, resultando em uma ligação covalente do grupo alquila com o sítio de ligação do DNA. Essa ligação pode desencadear a clivagem do anel de guanina, que é uma das bases nitrogenadas, ou desencadear o pareamento anormal da base guanina-timina. Ou seja, a dupla fita de DNA, que a gente viu lá no início, formada pela ligação de duas bases nitrogenadas, fica comprometida com a utilização desse medicamento. A excisão da base guanina ela pode causar a clivagem da molécula de DNA, enquanto o pareamento anormal dessas bases, da base guanina e timina, pode causar a produção de proteínas anômalas. É importante ressaltar que mutações causadas por esses processos podem aumentar o risco de novos cânceres. Dentre os agentes alquilantes citados aqui, nós temos a mecloretamina, a tiotepa, a clorambucila, a nitrosureias e a meofalana. A mecloretamina e a tiotepa atuam no local da lesão, enquanto os demais medicamentos são administrados por via oral. As indicações. A mecloretamina é utilizada para a doença de Hodgkin e a tiotepa para câncer de bexiga e câncer de ovário. A clorambucila para a doença de Hodgkin e linfomas não Hodgkin e a nitrosureia para tumores cerebrais. Dentre os defeitos adversos, a mecloretamina é um poderoso vesicante, ou seja, atua no tecido epitelial. A tiotepa causa reações hematológicas e gastrointestinais. A clorambucila causa neutropenia e leucopenia. Na farmacologia do câncer, esse é um efeito adverso muito comum, mas em alguns medicamentos não é o principal. E a nitrosureia causa toxicidade hematológica. Outro grupo desses agentes que modificam diretamente o DNA são os compostos de platina. Os compostos de platina eles atuam de forma muito semelhante aos agentes alquilantes. Eles têm a capacidade de atuar sobre o centro nucleofílico das bases guanina, adenina, citosina, resultando em uma lesão do DNA. Dentre os medicamentos citados dos compostos de platina estão a cisplatina e a carboplatina. A cisplatina e a carboplatina são administrados por via intravenosa. A cisplatina ela atua em tumores metatáxicos do testículo e do ovário. E a carboplatina no carcinoma de ovário de origem epitelial. A cisplatina ela atua principalmente no testículo e no ovário porque ela tem predileção pelas células do sistema reprodutor e, portanto, é mais utilizada para este fim. Dentre os efeitos adversos, a cisplatina apresenta nefrotoxicidade ou toxicidade e a carboplatina apresenta nefrotoxicidade e efeitos gastrointestinais. O terceiro grupo de agentes que modificam o DNA são as bleomicinas.
As bleomicinas são glicopeptídeos naturais sintetizados por uma bactéria, a bactéria denominada Streptomyces, e esses glicopeptídeos eles têm atividade citotóxica, ou seja, a bactéria produz glicopeptídeos que vão atuar dentro do núcleo e produzir e desencadear a morte da célula neoplásica. Esses medicamentos eles possuem a capacidade de se ligar à dupla fita de DNA, expondo os nucleotídeos daquela fita, ou seja, todos aqueles nucleotídeos das bases nitrogenadas, expondo esses nucleotídeos, né, a um complexo de ferro com bleomicina. Esses complexos, quando eles ficam ativados, eles produzem espécies de oxigênio reativas que têm a capacidade de quebrar a dupla fita de DNA e causam, consequentemente, a morte celular. Dentre os medicamentos que pode estar do grupo bleomicina, a bleomicina é um medicamento. A bleomicina ela pode ser administrada tanto por via intravenosa, quanto intramuscular, subcutâneo, intrapleural e intracavitário. A bleomicina ela não é utilizada no Brasil desde 2017, por isso ela não tem nenhuma indicação. E como principal efeito adverso, ela apresenta a fibrose pulmonar. Inibidores da topoisomerase. Os antineoplásicos desse grupo são representados pelo irinotecano, teniposídeo e doxorubicina. Eles têm como mecanismo de ação a inibição das enzimas topoisomerases, que são enzimas que normalmente removem o excesso de superenrolamento do DNA durante sua replicação, reduzindo a tensão das fitas de DNA. Eles também atuam na separação do DNA filo entrelaçado. As vias de administração são endovenosas e a doxorubicina também pode ser administrada via intravesical. As indicações são para tratamento de carcinoma metastático no cólon ou reto, linfomas malignos, leucemia linfoblástica aguda, tumores intracranianos malignos, sarcomas ósseos, carcinoma de pulmão, mama, bexiga. Os efeitos adversos, o principal é a alopécia, supressão, anemia, trombocitopenia e o irinotecano tem uma diarreia grau 3 e 4. Microtúbulos e mitoses. Então, os microtúbulos são fibras cilíndricas formadas por polimerização de proteínas chamadas tubulinas. Esses microtúbulos eles têm um papel muito importante na mitose, na fase M da mitose. Eles têm outras ações intracelulares, mas a ação principal, e a que importa para a gente dentro de farmacologia do câncer, é essa ação na fase M da mitose. Eles são importantes porque eles são componentes principais dos centrosomos. Centrosomos que são organelas que vão fazer o alinhamento do material genético em polos opostos, vão fazer a fixação dos cinetocoros dos cromossomos, vão alinhar esses cromossomos no equador da célula para que a gente possa ter a separação do par diploide, para que a gente possa ter a citocinese formando duas células diploides. E como que esses microtúbulos são formados? Eles são formados, como eu disse, por polímeros de tubulina, e a gente tem dois tipos de tubulinas principais, a tubulina alfa e a tubulina beta. A tubulina alfa ela é ligada geralmente a uma molécula de GTP, e a beta é ligada a uma molécula de GDP, porque ela tem uma capacidade de hidrólise do GTP, que a gente vai falar mais adiante. Então, dentro dos microtúbulos, a gente tem, como a gente pode ver na imagem, uma extremidade positiva, onde eu tenho a beta-tubulina voltada para o lado de fora, e uma extremidade negativa, onde eu tenho a alfa-tubulina voltada para o lado de fora. Sendo que na extremidade positiva, a gente tem de 2 vezes maior velocidade de adição de tubulina. Então, esse microtúbulo ele vai crescer o dobro no lado positivo do que cresce no lado negativo. Essa beta-tubulina, como eu tinha falado antes, ela tem uma capacidade de hidrólise do GTP. E por que isso é importante a gente pontuar? Porque essa hidrólise, juntamente com a velocidade de polimerização, é que vai conferir estabilidade ou instabilidade ao microtúbulo. Quanto mais hidrólise eu tenho, mais produção de GDP eu tenho. E o GDP é uma molécula instável, mais instável do que o GTP. Então, quanto mais hidrólise ou quanto mais polimerização, eu tenho instabilidade ou estabilidade do microtúbulo, gerando crescimento, polimerização ou o decrescimento, a destruição, que é a despolimerização.
As células cancerosas, a gente sabe hoje em dia, células neoplásicas, que muitas delas são formadas através de mutações que ocorrem na mitose, através de anormalidades na mitose. E aí, por que os fármacos que agem no microtúbulos vão ser tão importantes? Porque eles vão paralisar a mitose na fase M, não vão deixar essas células neoplásicas proliferarem. Dessa forma, eles vão causar também a apoptose celular, porque a célula vai estar paralisada em mitose, ela não vai avançar na mitose, e isso vai induzir a apoptose. E dentro desses fármacos, a gente tem duas classes principais. A gente tem os inibidores da polimerização de microtúbulos, são representados pelos alcaloides da vinca, que é vinblastina e vincristina, e peraeribulina, que é derivada de uma esponja marina. Então, os alcaloides da vinca, eles vão agir inibindo a polimerização das tubulinas ao se ligar à beta-tubulina. Então, eles se ligam à beta-tubulina na extremidade positiva e não deixa aquele microtúbulo crescer, porque ele cresce, lembrando que eu falei que ele cresce mais na extremidade positiva do que na negativa. Então, ele não deixa o polímero crescer, ele não vai deixar a mitose continuar, ele vai paralisar essa mitose, não deixando a célula se proliferar. A eribulina, por sua vez, ela tem uma ação um pouco diferente. Ela não vai inibir a polimerização somente, ela vai induzir a despolimerização. Então ela se liga a essa extremidade positiva e induz a destruição desse microtúbulo. Dessa forma também paralisa a célula na fase M e vai gerar apoptose celular. Ambas as drogas são administradas por via endovenosa, sendo que a vinblastina ela é utilizada principalmente em linfomas e no esquema terapêutico de câncer testicular metastático. A vincristina é utilizada em leucemias pediátricas e linfomas Hodgkin e não Hodgkin. E a eribulina é um medicamento recente, é um medicamento que foi aprovado a partir de 2010, que ainda está em testes e não tem uma indicação específica de qual câncer é utilizado. A gente conhece o mecanismo, mas ainda não tem o melhor câncer específico para qual ela pode ser utilizada. Dentro dos efeitos adversos, a gente tem distúrbios gastrointestinais que essas drogas podem causar, que é vômitos, náuseas, constipação, mielossupressão e neuropatia periférica. A neuropatia periférica, que é um quadro onde a pessoa pode apresentar dor, fraqueza, parestesia e outros sintomas. Outra classe são os inibidores da despolimerização de microtúbulos, representado pelos taxanos, que é o paclitaxel e o docetaxel. O mecanismo de ação deles não é bem conhecido e se tem duas teorias de como ele faz a fixação, como ele faz a estabilização do microtúbulo para que não haja despolimerização. Então, uma das teorias é que ele faz uma estabilização lateral. Então, quando esses microtúbulos vão crescendo, eles estabilizam lateralmente esses microtúbulos para paralisar a célula na mitose, porque os microtúbulos não vão poder regredir e aí dessa forma a célula fica paralisada em mitose. Outra teoria é o conceito dos protofilamentos, porque os protofilamentos, à medida que eles vão crescendo, eles vão se encurvando. Quando eu faço o conceito desses protofilamentos, ele não deixa eles se encurvar e com isso eu reduzo a despolimerização, porque à medida que esses microtúbulos vão encurvando, isso induz despolimerização. Então eu conserto esses protofilamentos após eles sofrerem hidrólise, então eles não ficam mais instáveis e dessa forma não há despolimerização. As drogas são administradas via endovenosa, sendo que o paclitaxel ele é muito utilizado para tumores sólidos, que é mama, ovário principalmente, e o docetaxel para mama, pulmão de células não pequenas, então outros cânceres de pulmão que não de pequenas células. Dentro dos efeitos adversos dessa droga, a gente tem hipersensibilidade aguda, que é causada por ambos, sendo que o paclitaxel ele tem uma associação hoje com a albumina, que não tem essa hipersensibilidade. Então é um avanço novo, onde eu tenho a associação do paclitaxel com a albumina, uma nova droga, que evita esse efeito de hipersensibilidade. O paclitaxel ele vai produzir mialgias, mielossupressão e neuropatia periférica, sendo que a neuropatia periférica é o efeito mais importante, porque ele vai ser dose limitante. Então ele é o efeito adverso mais comum. O docetaxel ele vai causar principalmente retenção hídrica, a neuropatia periférica e a mielossupressão. A diferença é que o efeito dose limitante do docetaxel é a mielossupressão e não a neuropatia.
Agora, nós vamos falar sobre os fatores de crescimento e dos seus receptores. Cada fator de crescimento se liga a um receptor e altera a conformação dele. Esse receptor alterado cria cadeias proteicas e gera ativação da tirosinoquinase. A tirosinoquinase fosforila os seus alvos, que estimulam a progressão do ciclo celular e a proliferação celular. As alterações em fatores de crescimento ou nos seus receptores são responsáveis por diversos processos carcinogênicos. Exemplos de receptores seriam o receptor do fator de crescimento da epiderme, o EGFR, que é estimulado pelo fator de crescimento da epiderme, EGF, ou pelo fator transformador de crescimento alfa, que é o TGF-alfa, e ele é ligado a carcinomas pulmonares de pequenas células. Também o receptor de fator de crescimento derivado das plaquetas, PDGFR, o receptor do fator de crescimento dos fibroblastos, FGFR, o c-KIT e a tirosinoquinase semelhante à FMS. Também existem os receptores de citocina tipo 1, que dependem da interação de uma tirosinoquinase citoplasmática para a transdução do sinal. Os receptores dos fatores de crescimento ativados geram ativação de vias, que vamos discutir cada uma adiante. Através dessas vias, ocorrem a transdução de sinais intracelulares, entrada no ciclo celular e promoção da translação de proteínas e o crescimento celular. Como resultado final, essas vias permitem o aumento da sobrevida da célula. Na via Ras-MAP-quinase, a proteína Ras sofre farnesilação, que é a adição de um grupo farnesil, vai para a membrana plasmática e fica próxima da superfície, ou seja, fica mais próxima dos receptores ativados. Ali ela se liga a um GTP e, consequentemente, é ativada. A Ras ativada desencadeia fosforilações, que são mediadas pelas MAP-quinases. As MAP-quinases ativam proteínas que transcrevem a progressão do ciclo celular, atuando na proliferação celular. Na via P13K, AKT, a insulina ou o fator de crescimento semelhante à insulina, que é o IGF, ativam o P13K, gerando PIP3 e PDK1. A PDK1 fosforila e ativa a AKT. A AKT fosforilada promove translação e crescimento celular pelo mTOR e inibição da expressão de genes envolvidos na parada do ciclo celular, resistência ao estresse e apoptose, pela fosforilação das FOXO. A consequência desses processos é a sobrevida da célula. Na via JAK-STAT, os receptores de citocina tipo 1 geram a fosforilação das proteínas JAK. A proteína JAK fosforilada gera a formação de homodímeros ou heterodímeros que são capazes de regular a transcrição. A proteína STAT ativada também pode ativar essa via. Os antagonistas do receptor do fator de crescimento da epiderme, o EGF, são o gefitinib e o erlotinib, que inibem de forma reversível a atividade da tirosinoquinase, do ERFR, e são administrados por via oral. O gefitinib é indicado para o câncer de pulmão. O erlotinib é indicado para o câncer de pulmão e neoplasias epiteliais do cólon, pâncreas, cabeça e pescoço. O uso desses fármacos pode causar alterações na pele, unhas e cabelos, distúrbios gastrointestinais, neutropenia, trombocitopenia, conjuntivite, blefarite e prolongamento do intervalo QT. Os inibidores de BCR-ABL, c-KIT e RF-CPD são exemplificados pelo imatinib, nilotinib e dasatinib. O imatinib atua inibindo o fator de crescimento plaquetário e é utilizado em leucemias e tumores estromais e gastrointestinais. O nilotinib atua inibindo a tirosinoquinase ABL da BCR-ABL e pode ser utilizado nas leucemias. O dasatinib inibe quinases e também é utilizado em leucemias. Esses fármacos são administrados por via oral e o seu uso pode gerar alterações na pele, unhas e cabelos, distúrbios gastrointestinais, mielossupressão, mialgia, trombocitopenia e prolongamento do intervalo QT. Os inibidores da via Ras-MAP-quinase são o sorafenib, ibrutinib e imatinib, que agem inibindo quinases citoplasmáticas e realizando uma inibição prolongada da atividade enzimática de BTK. Esses fármacos são utilizados por via oral e o sorafenib deve ser tomado com o estômago vazio. São utilizados em carcinomas de células renais, carcinoma hepatocelular, linfoma de célula do manto, linfoma de zona marginal e doença do enxerto contra-hospedeiro crônica. Podem causar doença cardiovascular, eritema multiforme, distúrbio tromboembolítico, hipertensão arterial, doença pulmonar intersticial e reativação da hepatite B. Os inibidores do mTOR são representados pelo everolimo, que é administrado por via oral
e ele age inibindo uma via de sinalização intracelular, o que gera manutenção das células no estado G1 do ciclo celular. Pode ser utilizado no câncer de mama avançado, tumores neuroendócrinos avançados, carcinoma avançado de células renais e angiomiolipoma renal associado a complexo de esclerose tuberosa. O seu uso pode ter como efeitos adversos pneumonite não infecciosa, estomatite, hiperglicemia, dislipidemia e trombocitopenia. Estrutura e função do proteassoma. Proteassoma, a gente sabe que ele é um complexo proteico que vai realizar a degradação de proteínas intracelulares. Com isso, ele promove a manutenção da homeostase celular. Como que ele funciona? Primeiramente, a gente tem uma cascata de processos de conjugação de proteínas e enzimas, que envolve principalmente a enzima E1, E2 e E3 e a proteína ubiquitina, formando uma cadeia de poliubiquitina. Cada cadeia de poliubiquitina diferente vai ter a marcação de uma proteína-alvo diferente. Então, a gente tem cadeias de poliubiquitinas que marcam proteínas alvo. Para que ocorre essa marcação? Para que o proteassoma possa degradar essas proteínas. Então, o proteassoma vai degradar as proteínas marcadas pela cadeia de poliubiquitina. Como exemplo, a gente tem a degradação da P53, que é uma importante enzima reguladora no processo proliferativo. Então, ela é uma enzima que é muito importante dentro do processo de formação de células neoplásicas. Na imagem aí a gente pode ver como que se dá a formação dessa cadeia de poliubiquitina e para que ela serve. Então a gente pode ver que a gente tem a proteína E1, E2 e E3 envolvidas, a molécula de ubiquitina, né, a proteína ubiquitina, que vai se formar essa cadeia de poliubiquitina, que a gente pode ver no canto direito. Então a gente tem a cadeia de poliubiquitina que vai se ligar à proteína. Com isso, ela vai marcar essa proteína para que o proteassoma possa degradar essa proteína. Dentro dos fármacos, a gente tem os inibidores do proteassoma. Então, qual que vai ser a ação desse inibidor do proteassoma? O principal é o bortezomib. Ele vai inibir de forma reversível a atividade de criotripsina do proteassoma 26S. Esse proteassoma 26S que faz a degradação de proteínas ubiquitinadas. Então, como ele vai inibir essa ação do proteassoma, eu não vou ter degradação de proteínas que deveriam ser degradadas. Com isso, eu gero uma instabilidade celular, eu perco um pouco da homeostase celular e isso vai induzir a apoptose, vai induzir a morte celular. Essa droga ela pode ser administrada endovenosa e por via subcutânea. Ela é utilizada principalmente para o mieloma múltiplo. E ela tem diversos efeitos contrários, né? Ela tem vários efeitos adversos. Dentre eles, a gente tem a neuropatia periférica, a hipotensão arterial, a insuficiência cardíaca aguda, a trombocitopenia, a neutropenia e os efeitos gastrointestinais, que é náusea, diarreia e constipação. A angiogênese é o processo pelo qual a neovasculatura é desenvolvida, visando sustentar o crescimento e garantir a sobrevivência de tumores sólidos. Nesse processo, ocorre proliferação de células endoteliais, aumento da permeabilidade vascular e invasão e migração das células endoteliais. Esse processo envolve diversos fatores, sendo os principais os componentes da família de proteínas e receptores do fator de crescimento endotelial vascular, VEGF, e dentre os ligandes estão os VEGF de A a B e os PIGF 1 e 2. Dentre os receptores de tirosina quinase estão os VEGFR 1, 2 e 3. Dentre os fármacos inibidores da angiogênese estão o pazopanib, a talidomida e a lenalidomida, sendo todos administrados por via oral. O pazopanib atua inibindo a sinalização do VEGF e pode ser utilizado no carcinoma de células renais. A talidomida atua fazendo a inibição da angiogênese induzida pelo BFGF, inibindo a ação do TNF-alfa e coestimulando células T, e pode ser utilizado no mieloma múltiplo e no eritema nodoso da hanseníase. A lenalidomida tem ação semelhante à talidomida, mas mais forte, e pode ser utilizada no mieloma múltiplo e na síndrome mielodisplásica. Esses fármacos podem causar hepatotoxicidade, teratogênese, distúrbios trombóticos ou hemorragia, hipertensão, neutropenia, leucopenia e síndrome de Stevens-Johnson. Outros exemplos de inibidores da angiogênese são o bevacizumab e o sunitinib, que atuam inibindo o VEGF-A, impedindo a angiogênese. O bevacizumab é administrado por via intravenosa e o sunitinib é administrado via oral.
Esses fármacos são indicados para o câncer coloretal metastático, câncer pulmonar de células não pequenas e carcinoma de células renais e tumor estromal gastrointestinal. Podem causar tromboembolia arterial, crise hipertensiva, perfuração gastrointestinal, síndrome nefrótica, disfunção ventricular esquerda, anemia, neutropenia e hepatotoxicidade. Bom, por fim, gostaria de trazer um pouco dos anticorpos monoclonais específicos contra tumores. Esses anticorpos, como forma de tratamento, surgiram recentemente através de pesquisas imunohistoquímicas que identificaram que células neoplásicas, principalmente as hematológicas, produzem marcadores de superfície celular. O que eles fizeram? Eles pesquisaram esses marcadores de superfície celular, identificaram e produziram anticorpos contra esses marcadores, que ajudariam a degradação dessas células. Então a gente tem como representante desses medicamentos o rituximab, o alemtuzumab, denileucina difitox e o gnetuzumab. Esses dois primeiros são anticorpos puros. O rituximab é um anticorpo anti-CD20 e o alemtuzumab é um anticorpo anti-CD50, que são esses marcadores. A denileucina difitox e o gnetuzumab, por sua vez, são conjugados de substâncias para ter a potencialização desse efeito. A denileucina difitox é um conjugado de interleucina 2 com a toxina difitérica, que vai agir no marcador CD25, e o gnetuzumab é um anticorpo que vai agir no CD33 com a calixiamicina, que a calixiamicina é uma classe de antibióticos antitumorais que foram extraídos através de uma bactéria. A via de administração dessas drogas é intravenosa, sendo que o rituximab ele vai agir principalmente nos linfomas não Hodgkin de célula B, o alemtuzumab vai agir na leucemia linfocítica crônica, o denileucina difitox vai agir nos linfomas não Hodgkin de célula T principalmente, e o gnetuzumab na leucemia mieloide aguda. E o que esses medicamentos trazem como efeitos adversos? O principal é o de imunossupressão. Então, por agir nos anticorpos, por agir no sistema imune, esses medicamentos vão trazer uma imunossupressão muito importante. Além disso, eles podem causar dispneia, pode causar tosse, aumento das enzimas hepáticas, diminuição da acuidade visual, insônia e, por causa dessa imunossupressão, pode causar infecções oportunísticas. Então, foi isso que o grupo quis trazer dentro de farmacologia do câncer. Espero que tenha agregado conhecimento a todos. Muito obrigado.